Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Deixa eu parar aqui com a nossa telinha, se a gente consegue todo mundo se ver. Todos escutam bem, pessoal? Legal, que bom, todos escutam bem, maravilha. Peço desculpas, hoje eu estou no escritório, como vocês podem ver pelo fundo. Tive que dar uma escapadinha para vir aqui resolver algumas coisinhas importantes, mas eu juro que daqui a pouco eu volto para casa. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos aí pela presença, dizer que para nós é uma honra que vocês estejam aqui. Espera aí que eu estou com um pequeno probleminha técnico aqui, que agora eu vou botar já no... Pronto, agora ele não incomoda mais. Obrigado pela presença, obrigado por estarem conosco. Também quero agradecer a Fernanda do Clube Med, que está aqui com a gente para trazer todas as novidades. Acho que o momento é de muita dúvida, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, ninguém melhor, nada melhor do que ouvir de quem está lá dentro. Então, a gente achou que era importante, o Clube Med é um parceiro estratégico, importante da casa. A gente tem um trabalho importante não só com os Villages Brasil, mas também com os Villages internacionais, sobretudo os de neve. Então, a gente achou que era importante, além de toda a sequência de webinars de destinos que a gente já vem fazendo, convidá-los para que venham aqui nos contar sobre como eles estão se preparando para essa retomada, tanto em termos operacionais, eu vou colocar entre aspas, no sentido de higiene, espaçamento de mesas, enfim, tudo que eles possam nos agregar e, da mesma forma, também em relação às oportunidades de negócios, porque a central de reservas está funcionando, né? As oportunidades de negócios estão aí, e aí é bacana, enfim, saber o que a gente pode trabalhar. Tá bom? Então, eu vou convidar agora a Fernanda para dar o seu boa tarde, compartilhar a sua tela. Gente. Obrigada, Charles. Estou super feliz em estar aqui com a oportunidade. Como o Charles mesmo disse, a casa é um parceiro super importante nosso e eu não podia deixar de... Inclusive, trouxe algumas coisas em primeira mão para dividir com vocês. Já antecipo que a gente tem um vídeo que não está traduzido, mas, enfim, eu fiz questão de trazer, porque eu acho que quanto mais informação, vocês vão ficar mais seguros e a gente vai ter mais sucesso nessa retomada. É isso aí. Eu só queria, antes que a Fernanda começasse, pedir para a gente, tem funcionado muito bem essa linha, pedir a todos que tenham dúvidas, perguntas, questões, vão colocando no chat e aí no final a gente faz a interação lendo as perguntas, trazendo e enfim, para fazer todos os esclarecimentos. Vai lá, Fê. Tá ótimo. Então, para a gente começar a tarde de hoje, eu quero dividir com vocês um pouco da história do Clube Med, né? Então, assim, o Clube Med, para quem não conhece, ele surgiu num período pós-guerra na Europa, onde as famílias estavam devastadas, entristecidas, enfim, com tudo o que tinha acontecido na Europa durante a Segunda Guerra. E dois amigos, um deles ex-atleta olímpico de polo aquático, tiveram a grande ideia de montar um acampamento de férias, com o único intuito de levar alegria para essas famílias, de reunir as famílias. Então era uma coisa bem à moda antiga, onde cada um levava um prato, enfim, as mulheres cozinhavam e os homens se encarregavam do entretenimento com as crianças, muito esporte, sempre desde o começo com muito esporte, e surgiu como uma ONG, como uma organização não governamental, sem fins lucrativos, realmente só para reunir as famílias. Isso foi crescendo, foram juntando mais famílias, eles foram repetindo mais vezes, né? Um final de semana, 2 finais de semana, e aí a gente teve o nosso primeiro village, né? Que já... desculpa, agora eu que peço desculpas aqui, que não botei um silencioso, perdão. Então, e aí a gente teve o nosso primeiro village, né? Num formato muito diferente do que a gente tem hoje, né? Era um village onde as chaves não tinham porta, você não tinha tecnologia, sempre o que foi muito forte no Clube Med foi a questão da prática de esporte e da sociabilidade. Então, eu acho que... Por que eu quis dividir com vocês a história? Porque a gente está no DNA a gente surgiu num momento em que o mundo estava devastado com a história da Segunda Guerra Mundial
E eu não tenho dúvida, né, que tantos os nossos GOs, eu vou mostrar para vocês o que são GOs, né, são gentis organizadores, quanto os nossos GEs estão ansiosos para receber todo mundo novamente no Village. Então, assim, ela é uma empresa francesa, a gente fez 70 anos agora, dia 27 de abril. O Clube Med é a maior rede de resorts do mundo, então a gente está falando de uma empresa com muita solidez, eu acho isso também importante dividir com vocês. E aí, o nosso maior intuito é sempre tudo gira em torno da felicidade. O pessoal até brinca, fala, nossa, chega no Clube Med, isso acontece, parece que aqueles jogos não tem problema, todo mundo rindo. E é assim mesmo, né? A gente realmente trabalha com felicidade, trabalha em levar entretenimento, em levar alegria. Os GOs, para quem não sabe, eles moram dentro do Village, né? Então a gente tem eles estão realmente recebendo vocês na casa deles. Então eu acho que isso tudo faz diferença no serviço do Clube Med. E aí divido uma frase aqui que eu acho que é bem interessante com o que a gente está vivendo agora, que é do fundador do Clube Med, que ele fala: ser feliz é a coisa mais importante na vida. O melhor lugar para isso é aqui e o melhor momento é agora. Eu acho que quem faz isso, quem faz a nossa felicidade é a gente mesmo, né? E acho que agora a gente está todo mundo passando um período que a gente está tendo que redescobrir a felicidade nas pequenas coisas, se reinventar. Então eu acho que é importante dividir com vocês a história do clube, porque eu acho que mostra como a gente tem essa expertise realmente. Não é uma coisa que o Clube Med vai mudar para levar alegria para as pessoas. Não, o Clube Med já traz isso no DNA. O que a gente vai fazer é adaptar normas e procedimentos baseado no que está acontecendo, mas sem perder a nossa essência. Isso é o primordial. E aí, falando um pouco da nossa filosofia, como eu falei para vocês, é felicidade e gentileza. A gente tem algumas nomenclaturas, então, por exemplo, eu falo villages e não necessariamente resorts. A gente tem os GMs, que são os gentis membros, que são os nossos clientes, são as pessoas que vão no village. Nós temos os GOs, que é o gentil organizador, é todo mundo da linha de frente, é todo mundo que tem esse contato mais direto na parte de entretenimento com os GMs. E nós temos os GS, que são gentis empregados, que é o pessoal que trabalha na parte de back-office. Então, jardineiro, cozinheiro, camareiro, essas pessoas são os gentis empregados. No Clube Med também nós trabalhamos com a questão dos tridentes. Então eu já estou falando isso para vocês, porque depois de falar das normas eu vou falar um pouco dos villages do Brasil e a gente fala 3, 4, 5 tridentes. O que eu acho importante vocês saberem? Todos os nossos resorts são resorts de alto padrão. Só que dentro do próprio Clube Med nós temos uma classificação que vai de 3 até 5 tridentes. Então, assim, eu fico louca da vida quando as pessoas falam 3 tridentes é um hotel 3 estrelas? Não. O Village 3 Tridentes do Clube Med é um resort de alto padrão, só que ele tem menos serviço do que um Village 4 Tridentes e o nosso top de linha, que é o Village de 5 Tridentes, que aí você tem o máximo de conforto, de sofisticação. E também nós somos pioneiros em resorts com monitoramento para criança. E hoje os nossos villages trazem monitoramento para crianças a partir de 4 meses. Então, quando a gente fala dos villages, por exemplo, de esqui, nós temos alguns villages onde a gente tem um monitoramento para criança a partir de 4 meses. Lógico, para a gente que é brasileiro, você fala, nossa, 4 meses, não vou deixar meu filho no monitoramento. Mas europeu, eles deixam, vão esquiar o dia inteiro. Para quem for mais desprendido, a gente tem também essa opção. Então, a gente tem monitoramento do Baby Club para crianças a partir de 4 meses. Depois, a gente tem o Petit Club para criança a partir de 2 anos. Esses 2 serviços, eles são cobrados à parte, eles não estão incluídos na tarifa do Clube Med. E aí, a gente tem, a partir de 4 anos, o Mini e o Password. Então, como eu falei para vocês, nós somos resorts premium all inclusive. O all inclusive do Clube Med, eu acho que é sempre importante, a gente sempre destaca isso. Eu não estou falando só de alimentos e bebidas, né? Então a gente tem todas as refeições, snacks, tudo isso incluído na tarifa. E além disso, a gente sempre fala que nós somos a maior escola de iniciação ao esporte do mundo, porque lembra que eu contei para vocês, nosso fundador, ele era um ex-atleta olímpico. Então, por isso que em todos os villages do Clube Med, você sempre tem
uma vasta opção de esporte terrestre, de esporte aquático, de esporte de neve. Então, em todos os vilages, a maioria das atividades estão incluídas. Assim, aqui é o contrário, o asterisco, a exceção é uma ou no máximo 2 atividades que não vão estar incluídas. E todo o resto está incluído. Então, acho que isso também traz uma segurança para o cliente, porque assim, hoje ele está se programando para fazer uma viagem. Então, ele fala, vou pagar 8 vezes de R$ 1.000. Ele não vai chegar lá no Village e vai ter surpresa, né? Ele vai chegar lá no Village e ele já vai ter as férias dele paga. E não vai ser aquela coisa, pai, me dá mais R$ 120 para fazer um stand-up, me dá mais, deixa eu fazer tal coisa. Não, não tem isso. Tudo já está incluído nesse programa de férias do Clube Med. Daí, falando um pouco para vocês, enfim, como todo o mercado, nós fomos pegos de surpresa pela questão do Covid. O que eu acho importante dividir com vocês, nós temos 80 vilagens no mundo, os 80 chegaram a ficar fechados. Nós já reabrimos alguns vilages, então esses procedimentos que eu vou falar para vocês não são específicos dos vilages Brasil, são procedimentos do Clube Med no mundo. Lógico que além desses procedimentos, nós vamos ter que adotar outros procedimentos de acordo com as políticas governamentais locais. Mas hoje, em todos os vilages do Clube Med, essas medidas que eu estou passando para vocês são padronizadas. E a boa notícia é que nossos vilages da China, da Ásia, já reabriram. E a gente já vê uma retomada, a gente já sente essa retomada. Agora, em meados de junho, nós vamos reabrir também o vilage de Sandpiper, na Flórida. Nós vamos reabrir os vilages de montanha na Europa, que nada mais são do que alguns vilages de esqui, que durante o verão europeu a gente dá uma roupagem nova para ele e ele vem com uma outra proposta, uma proposta de montanhismo, de esporte radical. Então, assim, a gente vai reabrir esses vilages também e depois nós temos a previsão em julho já de reabertura dos vilages do Brasil. Então, assim, a gente já começou esse processo de retomada e o bom é que como a gente tem... o bom, né? Se é que tem alguma coisa boa nessa história toda que está acontecendo, mas assim... o que a gente pode ficar um pouco mais confortável é que fora os vilages já reabriram. Então, a gente já viu que essas coisas que a gente está propondo realmente dá certo e acontece, enfim. E quando a gente estiver aqui, óbvio, tem que respeitar as culturas, são, como eu falei para vocês, né? São governos diferentes, legislações diferentes, mas a maioria delas já foi testada e já está funcionando. Como eu falei para vocês no início, tem um vídeo que eu trouxe para vocês, ele ainda está em inglês, porque o nosso marketing ainda não traduziu, mas ele é super explicativo e eu acho que é bacana para ilustrar quais são as alterações que nós vamos ter nos vilages. O Fê, o som não está vindo. Vê se você consegue ter uma opção em que você pede para entrar o som do vídeo direto do computador. Vocês não conseguem escutar o vídeo, é isso? A gente só vê, mas não escuta. Então peraí, vamos mexer aqui para ver se a gente consegue. Vocês sabem aonde que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Existe na opção quando você vai colocar a tela que ele puxa o áudio do computador. Tá. Vamos ver aqui, tô... Pai. Video settings. Não? Tá perdendo a oportunidade. Áudio. Você tá vendo a minha tela, Charles? Eu tô vendo a sua tela, sim. Aonde que eu tenho que apertar, você sabe? Não. A sua tela, desculpe. Não, eu não tô vendo a sua tela toda. Eu tô vendo a sua apresentação. Mas faz o seguinte, então, não tem problema. Bota a sua apresentação para andar, até para não perder tempo, a gente vai botar uma música para ficar agradável. Tá. Desculpa, gente. Acontece, não, né? Ao vivo, quando é live, cai a internet. Aqui não cai a internet, mas o vídeo ficou sem som. Desculpa. Eu vou voltar aqui o vídeo.
There is no reason for you to hide. It's so hard for me to stay here all alone when you could be taking me for a ride. She could drag me over the rainbow, send me away. Para mim foi ótimo, porque ficou o áudio do vídeo mais o seu áudio. Ai, vamos lá, gente. Então, uma primeira medida é a questão da medição regular de temperatura. Então, a gente vai criar um procedimento para que no ato do check-in e 2 vezes durante o dia a gente tire a temperatura de todos os clientes, tá? Isso vale também para miniclube, e depois eu vou falar especificamente para vocês como vai funcionar a questão do miniclube. A gente tem uma nova ficha obrigatória de saúde, uma ficha mais completa, onde a gente vai pegar informações de origem desse hóspede, então justamente para que caso a gente tenha casos suspeitos, a gente possa reportar. Nós teremos uma ala separada no Village, justamente para atender esses clientes e os próprios GOs que tenham algum tipo de suspeita do Covid. A gente tem um treinamento específico, né? Lembra que eu falei para vocês, os GOs, eles moram no Village, então a gente tem todo um treinamento, uma política que vai ser passada para eles, assim como para os GS também, que apesar de irem e voltar todos os dias, vai ter todo um procedimento, um protocolo que todos os funcionários terão que seguir. Os procedimentos de limpeza e sanitização serão mais rigorosos, né? Então, como a gente viu no vídeo, pontos de contato como maçaneta, torneira, painel de elevadores, eles serão higienizados mais vezes ao longo do dia, tá? Então, acho isso também importante. Nós vamos trabalhar também com a redução de capacidade, e aí, assim, aqui fica uma dica, né? Porque o que acontece? Óbvio, a gente está num momento complicado, sim, mas Réveillon, Natal, férias de janeiro, tudo isso nós estamos falando que nós vamos ter capacidade reduzida. Capacidade reduzida significa que a nossa oferta vai ser menor. Então, quem se antecipar e quem garantir antes não corre o risco de ficar de fora. Aí a gente tem a questão das refeições, então assim, nós vamos aumentar os horários de atendimento, então assim, se o almoço é da meio-dia às 3, a gente vai ampliar esse horário de atendimento para café da manhã e para jantar também. E além disso, para quem já foi no Clube Med, já sabe que a gente funciona assim, a gente tem algumas ilhas e que o prato ele é praticamente finalizado ali pelo chefe, só que você tem a opção de pegar algumas outras coisas. Essa opção não vai estar mais disponível. Nós vamos ampliar essas ilhas e vamos trabalhar mais com pratos já prontos. Já vai ser entregue para o cliente. Além disso, como a redução do resort vai ser menor, a capacidade do restaurante também vai ser diminuída e a mesa vai ter um espaçamento maior, respeitando as regras da Organização Mundial de Saúde. Além disso, nós vamos aumentar o número de GEs de limpeza, justamente para que entre um cliente e outro, a gente tenha a higienização total do ambiente. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, está vazando. Acho que é Pati, que eu estou vendo aqui, que aparece para mim, dedo duro.
Então, a gente também tem todo um plano de emergência e coordenação com autoridades locais. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma ala de apartamentos ali destinadas para casos suspeitos, justamente para que a gente não tenha o risco de contágio, enfim, entre os próprios GOs e entre os próprios clientes. Toda a equipe vai ser 100% testada, então, assim, tá todo mundo nas suas casas, né? Todo mundo em segurança. Nessa retomada para o Village vai ser todo mundo 100% testado. E durante o período nós vamos fazer vários tipos de testagem para garantir que nós temos a saúde também dos nossos colaboradores. Esse eu acho que é o ponto principal, assim, tá todo mundo aprendendo junto. A gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que vai dar certo aqui no Brasil, se deu certo lá na China, vai dar certo aqui. Mas um compromisso do Clube Med é com a informação transparente, né, o tempo inteiro. E a mesma coisa em relação a utilizar os canais de divulgação. Então, assim, a gente vai ter o tempo inteiro no aplicativo, o tempo inteiro nas televisões informando, na recepção. Espalhados por todos os vilares nós teremos máscara, álcool em gel, aqueles lenços higienizadores. Então, isso tudo vai estar disponível para os clientes também. E é um compromisso nosso de, em cada vilage, adaptar de acordo com as questões governamentais. Então, por exemplo, se aqui em São Paulo eles falarem, olha, não pode, sei lá, mais que 10 pessoas no restaurante, nós vamos ter que se adaptar a isso, entendeu? E no Rio de Janeiro eles falarem, olha, não pode usar o quarto, tem que esperar 72 horas para utilizar novamente o quarto, nós vamos ter que se adaptar a isso. Então, assim, o nosso compromisso é com a segurança de todos os clientes e dos nossos GOs e GS. Aí algumas mudanças importantes que eu quero dividir com vocês, a questão do mini clube, tá? Então o mini clube, ele vai ter ocupação máxima e as atividades vão ter que ser feitas para inscrição, tá? Então ele não vai funcionar como ele funciona hoje e ele vai ser sujeito à lotação. O serviço de Petit Clube, lembra que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tem o Baby e o Petit Clube? Aqui no Brasil a gente não tem Baby Clube, só nos vilages de fora. Nos vilages de fora e aqui no Brasil a questão do Petit Clube, por enquanto está suspenso, porque é um contato muito direto do GO com as crianças. E além disso, para a segurança das crianças, a brinquedoteca também estará fechada. Porque a gente sabe que a criança pega o brinquedo, põe na boca, tal. Não adianta a gente achar que a gente vai higienizar isso, não tem como a gente ter esse controle, tá? Então essas são as mudanças com relação a mini clube. Com relação à sauna e hidromassagem, também saunas secas e a vapor, jacuzzis também estarão fechadas, tá? No caso do Lake Paradise, a piscina interna aquecida, eles ainda estão falando enfim, com os órgãos responsáveis, mas a princípio ela vai estar aberta, porque a gente tem o uso de cloro e já ficou provado que isso ajuda a não proliferar e a matar o vírus, tá? Enfim, vocês devem estar cheios de dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí no chat, que aí depois no final eu respondo para vocês. E agora eu quero detalhar um pouquinho para vocês sobre os nossos vilages no Brasil. A gente já teve vários encontros da casa, né? Muitos de vocês já tiveram oportunidade de estar com a gente no vilage do Lake Paradise. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês e depois vou falar um pouco sobre o Rio das Pedras, que fica na região de Mangaratiba. Esses dois são vilages que a gente chama de proximidade. Então, o Lake Paradise, ele está a 1h30 de São Paulo de carro e 40 minutos do aeroporto de Guarulhos. E o Village de Rio das Pedras, ele está a 5 horas de carro aqui de São Paulo e está a 2h30 para os cariocas ali do Rio, 2h30 de carro. Então, esses dois villages a gente entende que são villages de proximidade. Para quem ainda tiver aquele cliente que está mais receoso com relação ao avião, a gente entende que esses dois villages eles são uma ótima opção. E vou falar para vocês do Village de Trancoso, que foi totalmente revitalizado desde o ano passado até esse ano. Ele passou por uma revitalização enorme em apartamentos, restaurante. Então, vou mostrar fotos para vocês também aqui em primeira mão.
falando um pouquinho do Lake Paradise, eu acho que essa foto já é bem impactante. O Lake Paradise, ele é um espaço, ele é um vilarejo com um espaço ao ar livre incrível. Então, essa parte aqui específica é a entrada, lá no fundo que vocês estão vendo é o vilarejo. Toda essa área aqui é a área de entrada do vilarejo. E você ainda tem para a parte de trás do vilarejo mais uma área também gramada, que eu diria que é como se fosse essa área. Só que aí você tem todas as partes de esporte ao ar livre. Então, no Lake Paradise, a gente tem as partes de babysitting, baby corner e baby welcome. O que é isso? Quando você faz uma reserva e você tem uma criança na reserva, automaticamente eles já colocam no seu apartamento, né? Um aquecedor de mamadeira, uma banheirinha, um bercinho. Então, eles já fazem ali todo um preparo para essa família com criança. Além disso, nós temos em todos os andares uma copinha do bebê, a copinha da mamãe, né? Que somente quem tem a chave de apartamento com criança tem acesso. Então, ali você tem leite em pó, fruta, enfim, várias coisas disponíveis também. Nós temos 2 opções de restaurante, isso vale para todos os Clube Med. A gente sempre tem a opção de restaurante buffet, que é o restaurante maior, e nós sempre temos uma opção de restaurante menor, que é um restaurante à la carte, tá? Esse restaurante, ele funciona com hora marcada, então não é pago para fazer a reserva, mas é necessário fazer a reserva no ato do check-in ou no check-in se informar quais são os horários para fazer essa reserva. É uma experiência diferenciada também. No caso do Lake Paradise, nós temos 4 piscinas, uma de miniclube, uma piscina interna e aquecida, uma piscina calma, que é uma piscina só para adultos, e a piscina que a gente chama de familiar, que é o coração do vilarejo, que é onde acontece todo o agito, os crazes, enfim. É nessa piscina que fica no centro do vilarejo. Esse vilarejo também, ele atende super bem a parte de grupos corporativos. Então, a gente tem um centro de convenções com capacidade para 2.000 pessoas. Corta, né? Porque o que acontece? Nós não vamos receber 2.000 pessoas mais. Então, agora a gente está falando de usar esse espaço para 2.000 pessoas, mas para receber eventos menores. E aí a gente tem todas as atividades. Então, aqui vocês podem ver detalhadamente, enfim, eu não vou ler exatamente todas as atividades. O que eu vou destacar para vocês é que a questão do golfe e a escola de mountain bike é pago à parte, tá? São 2 atividades que não estão incluídas na tarifa. E o spa também. Rio das Pedras. Como eu falei para vocês, lembra que eu falei que eu ia falar para vocês? Então aqui vocês veem, é um vilarejo de 3, você fala, 4 ou 5 tridentes, né? O que acontece em Rio das Pedras? Em Rio das Pedras a gente tem as 2 opções. Nós temos um vilarejo de 4 tridentes, mas com um espaço 5 tridentes. E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Essa foto maravilhosa que a gente está vendo aqui é da piscina calma. Então a gente também tem essa opção da piscina calma, uma piscina destinada aos adultos em Rio das Pedras. Ele tem todas as atividades, né, de Baby Welcome igual o Lake Paradise. Também tem um restaurante à la carte. Ele tem 3 piscinas, né? Então ele tem a piscina principal, a piscina calma, que é aquela primeira foto que a gente viu, e a piscina do miniclube. Ele tem também um centro de convenções e várias atividades. Eu gostaria de destacar o esqui aquático, porque é um negócio super bacana. Então se diverte desde a criança até o avô, todo mundo. É super bacana, tem aulas. O que é legal é que assim, o Clube Med tem essas atividades, nós somos uma escola de esporte. Então não é que simplesmente, tá lá, o cara fala, putz, mas eu nem sei, eu nunca andei de esqui aquático, eu não vou saber. Por isso que a gente tem em todos os esportes um instrutor, um horário de aula, porque esse instrutor, ele vai pegar, ele vai falar, se você é iniciante, então ele te encaixa com o iniciante e ele te ensina como fazer aquele esporte. É um programa realmente de esporte, um programa de férias. E em Rio das Pedras também temos um spa, que também aí é pago, e as excursões terrestres, que ali perto, a região de Mangaratiba, aquela região ali perto de Ilha Grande, de Angra, então tem passeios super bonitos, passeio para Paraty, tem várias opções de excursões terrestres.
Aqui a gente tem a foto do espaço La Reserve, que é o espaço 5 Tridentes, tá? Qual que é a diferença? São só 27 suítes, a gente tem um serviço de room service, você tem todo um check-in diferenciado, você tem... Gente, eu tô vendo aqui o chat tá bombando, mas eu não consigo ler as coisas, tá? No final é que eu vou ver, eu só vejo piscar aqui pra mim. Fica tranquila, Fê, depois a gente faz o bate-papo com as perguntas. Tá. E então, assim, você tem toda uma área reservada. E qual que é o diferencial? Que você tem uma piscina exclusiva, você tem uma área reservada na praia, mas você pode fazer todas as atividades do 4 Tridentes. Já quem está no 4 Tridentes não pode ir para os 5 Tridentes. Então, assim, a parte de night club, a parte de esqui aquático, tudo isso, você estando nos 5 Tridentes, você pode fazer também. Ou simplesmente pode não fazer nada, fica lá na piscina exclusiva, curtindo uma música. Você tem, inclusive, o serviço de praia. Isso é um super diferencial. Então, assim, você tá na praia, você aperta um botãozinho que a gente brinca lá, um botãozinho mágico, vem alguém te trazer uma cerveja gelada, um coco, uma salada. Esse espaço ele não tem um restaurante exclusivo, mas ele tem um bar, que a gente chama de bar e snack, né? E ele serve alguns pratos prontos. Então, assim, se você não quiser, você não precisa ir no 4 Tridentes. E a gente, inclusive, recebe várias celebridades aqui nesse espaço 5 Tridentes. Já ficaram com a gente Thiaguinho, Fernanda Souza, Sabrina Sato, vários influencers, porque as pessoas que estão no 4 Tridentes, elas não têm acesso, elas não conseguem nem visualizar os 5 Tridentes. Então, você realmente tem uma privacidade ali para aquelas 27 suítes. E aí eu tenho um vídeo rapidinho que mostra como é esse espaço 5 Tridentes. Espera aí.
Oi. Então, como vocês viram, é uma área bem exclusiva. Para quem oferecer, né, o La Reserve, a gente sempre fala para aquele cliente mais exigente. Eu acho que nesse período pós-pandemia, até para um cliente que fala, ah, não, mas eu não quero ir para um resort muito grande, porque, enfim, eu não quero, nesse momento, estar com tanta gente, porque você praticamente tem um village dentro de outro village. Então, você tem ali um petit vamos dizer assim, um petit comitê dentro do Village, com só 27 suítes, enfim, um serviço bem diferenciado. Daí eu estava ansiosa para mostrar para vocês esse material de Trancoso, é um material novo que a gente recebeu. Então, o ano passado, o Village Trancoso ficou 45 dias fechado. A gente fez uma reforma mesmo, quebramos várias áreas, construímos várias áreas, e depois disso a gente fez a retomada fazendo o acabamento de algumas áreas. Então, assim, onde fica o Village de Trancoso, né? Ele fica próximo ali da região de Porto Seguro, tá? Então, aqui a gente consegue ver, vocês conseguem visualizar as distâncias. Então, a gente está a 50 minutos do aeroporto de Salvador, 1h35 do Rio de Janeiro, 1h45 de São Paulo, a gente está a 1h30 também do aeroporto de Belo Horizonte. Então, a gente tem 90 pessoas aqui na live. Se tiver o pessoal com cliente em Minas, ele é um vilarejo que atende super bem. A gente tem uma malha aérea bacana, né? Pelo menos tinha, para Porto Seguro. E depois do aeroporto de Porto Seguro, 1h10 você já está no Village de Trancoso. O que a gente gosta de falar também, né? Para quem vendeu o Village de Trancoso, porque Trancoso, na verdade, ao longo dos anos, é um destino cada vez mais procurado por uma galera descolada, enfim, principalmente aquela parte as datas de Réveillon, de férias de janeiro. Então, assim, ele atende super bem casais, grupos de amigos. Para quem busca bem-estar, a gente tem um programa de bem-estar nesse Village, com aulas de yoga, toda uma alimentação diferenciada. Então, assim, esse é um produto que a gente oferece no Village de Trancoso. Ele é um village também super bacana para a família. Ele também tem a questão do monitoramento. Aqui a gente tem um mapa, né, do village, da área do village. Então, assim, de cara, vocês já conseguem ver que, assim, ele tem uma vista incrível. Ele está em cima das falésias. Ele, assim como o Rio das Pedras, a gente tem praticamente uma praia privativa, né? Não tem ninguém nessa praia. A gente tem toda uma estrutura de praia com banheiro, bar, enfim, toda uma estrutura para você curtir um dia na praia. A gente colocou, para quem já vendeu ou já esteve em Trancoso há mais de 5 anos, a gente não tinha, né? Só tinha 2 opções de acesso à praia, que era com a van ou as famosas escadarias, né? Então, há 5 anos nós temos o elevador panorâmico, que acaba já sendo um passeio, porque você tem uma vista incrível. Então, a gente tem esse elevador também que faz esse transporte, né, dos clientes que estão aqui no Village para a praia. E na estrutura do Village mesmo, a gente, onde nós fizemos as reformas, né? Então, assim, o restaurante principal, a gente fez uma reforma, colocou uma adega. A área de piscina também acabou passando por uma revitalização. Todos os apartamentos do Village, eles foram ou serão renovados. A gente tem uma pequena parte dos apartamentos que ainda não foram renovados. Nós temos um bloco novo de apartamentos, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um bloco dedicado à família, tá? Normalmente no Clube Med, como é que funciona? A gente tem um apartamento familiar, que são 2 apartamentos com banheiro a compartilhar, e nós temos o apartamento compartilhado, que a gente chama, né? Conjugado, que aí são 2 apartamentos com 2 banheiros, mas tem uma porta interligando eles. Em Trancoso, nós fizemos uma outra opção que eu vou mostrar para vocês, que é o bloco familiar. Então, aqui é uma foto da recepção principal do Village. Aqui já é a foto do apartamento novo, né? De como ele ficou, esse espaço renovado. Então, para quem já foi, dá para ver que a gente mudou tudo. Aqui é uma foto do quarto deluxe.
E aqui já a perspectiva do bloco familiar, esse bloco novo que eu falei para vocês. E como ele será? Ele será 2 apartamentos com 2 banheiros num mesmo ambiente. Então, assim, a gente tinha uma demanda muito grande de família, família às vezes com babá para Trancoso, e a gente tinha um número muito limitado de apartamentos comunicantes, né? São os 2 apartamentos com 2 banheiros. Então, a gente fez um bloco inteiro desse apartamento familiar, que é justamente para atender a demanda dessas famílias maiores, enfim. Aí aqui a gente tem a reclassificação dos quartos. Não se preocupem, depois eu vou compartilhar todo esse material com o pessoal da casa, todos esses vídeos eu vou compartilhar com vocês, e aí eles mandam um link para vocês, fiquem tranquilos. Mas aqui eu acho que é bacana porque tem toda a descrição, né, de como serão esses apartamentos, o que tem, o que não tem, é um descritivo bem detalhado. Aqui uma foto do restaurante principal. Então, assim, uma coisa que eu acho que é bacana é que, assim, não foi proposital, mas, assim, todos os ambientes do Clube Med são muito abertos, são muito amplos. Então, eu não acho que a gente vai ter nenhum tipo de dificuldade nessa readequação. A gente não vai ter nenhuma sensação de, tipo, ficou apertado. Porque, na verdade, a gente já tinha um espaço bem amplo. E com a redução da capacidade, eu acho que a gente vai conseguir adequar perfeitamente as novas necessidades. E assim, as atividades que nós temos em Trancoso, né? Então, arco e flecha, a escola de circo, escola de tênis, vôlei de praia, basquetebol, enfim, diversas atividades, assim como em Lake Paradise o golfe é terceirizado, tá? Então, o golfe ele não está incluído na tarifa. Essa parte de monitoramento infantil, acho bacana vocês saberem que tem. Mas nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, devido ao Covid, nós não vamos trabalhar com o serviço de Baby Petit, nós só vamos ter um monitoramento para miniclube e sujeito à disponibilidade, enfim, mas faz parte da apresentação e eu espero que esse período passe logo, então acho que o importante é vocês saberem a atualização do produto. A exceção vai ser o que a gente vai viver, né? Aqui fala das atividades, né? Então lembra que eu falei para vocês, a gente tem todo um programa de atividades para quem busca se conectar com a natureza, com yoga, caminhada fitness. E aí aqui eu tenho um videozinho falando especificamente de Trancoso. Gente. Tá rolando aí? Tomei água. É mais uma do GG. Yes, sir. Toca tambor pra pedir proteção pros orixás. Bate na pele do couro e toca curtindo paz. Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão. O vento sacode e balança, mas não te derruba, não. O vento que balança, balança o ramo. Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. O vento que balança, balança o ramo. Sacode tua, aí é sobre os braços, balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Não, não. Balança, mas não cai. Pedir proteção pros orixás. Bate na pele no couro e toca pedindo paz. Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão. O vento sacode e balança, mas não te derruba, não. O vento que balança, balança o bambu. Sacode tuas tranças, mexe teu corpo inteiro. O vento que balança, balança o bambu. Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. Balança, mas não cai, eu disse não, não. Balança, mas não cai. E não, 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 não. Balança, mas não cai. Não, não. Balança, mas não cai. Quem conhece o bem, não cultiva no peito do mal, não se faça refém.
suba na vida mais um degrau. Quem conhece o bem, não continua no peito mal. Não se faça refém, suba na vida mais um degrau. O vento que balança, balança o bambu, sacode tropa. O vento que balança, balança o bambu. O gingão. E agora será assim, ó. Balança mais ao carro. Balança mais ao carro. Balança mais ao carro. Falar que sua música tava bem mais animada que a do vídeo, viu? Que a do vídeo eles colocaram uma musiquinha meio bossa nova, a sua já tava bem mais axé mesmo, a Bahia. São os áudios gostei. exclusivos dos nossos webinars. Às vezes dá DJ. certo, às vezes mais ou menos. DJ Charles. Então, eu vou falar para vocês um pouco das promoções vigentes. Aqui tem uma ideia de valor baseada em 2 diárias para cada um dos villages. Nós temos algumas promoções vigentes, então, assim, no Village de Trancoso, a gente tem uma promoção que chama Acompanhante Convidado. Então, em alguns períodos, em datas específicas, nós estamos com até 50% de desconto, tá? Para vocês terem uma ideia, sai uma semana o casal, R$ 5.700 em 8 vezes. Então, assim, é realmente uma ação do Clube Med para essa retomada. Nós temos 30% de desconto nas tarifas de julho e agosto dos villages de Rio das Pedras e Lake Paradise. E além disso, e Trancoso também, nos 3 villages. E além disso, nós temos 2 crianças grátis durante o mês de julho e uma criança grátis em agosto, tá? As datas de planejamento para a abertura desses villages é 10 de julho, Lake Paradise, 17 de julho, Rio das Pedras e 24 de julho, o Village de Trancoso. Isso é a previsão, a gente está trabalhando com isso, mas a gente ainda não tem 100% de certeza. 100% de certeza não temos de nada, não é mesmo? Mas temos aí já esse planejamento em cima desses 3 villages. E daí eu queria saber o que vocês têm de dúvida, de pergunta. Onde eu consigo ver, Charles, sabe? Vamos lá, Fê. Peraí que eu vou dar uma força aqui para ir... Eu vou por ordem aqui do pessoal que colocou. Tem que subir lá em cima. Vamos lá. Primeira, a Mary pediu para não esquecer de molhar as plantas. Fica tranquila, Mary, as plantas estão molhadas. Peraí que eu vou tirar a tela, Fê, ou se você puder, deslogar a tela, que aí a gente consegue ir conversando e todo mundo se vendo. Consegui. Opa, boa. Vamos lá. Veridiana pediu pelo material, fica tranquila, a gente vai mandar todo esse material. Sim. Desculpa que eu estou baixando junto aqui. Ó, eu vi uma aqui. Com essa mudança do Covid, terá mínimo de diárias, reservas em datas na alta temporada? Então, tem uma antes dessa, só antes de você então responder essa. Do Blue Viagens, acho que é o Jader. Os villages do exterior já têm definido se os passageiros terão que fazer quarentena na chegada ao país? Então, na verdade, a gente não tem isso ainda definido. Os villages de Ásia, eles trabalham muito, que são os que já estão abertos, eles trabalham muito com a demanda local, né? Então, assim, não tem nenhuma restrição nesse sentido, mas é porque eu acho que eles não têm uma demanda mesmo de outros... Quando a gente abrir os de Europa, é que a gente realmente vai sentir isso. Mas eu acho que vai ser uma coisa, por exemplo, igual agora o Trump falou que brasileiro não pode ir para os Estados Unidos. Então, a gente vai abrir o Village de Sandpiper na Flórida, mas para a gente, talvez, enquanto estiver vigente, isso não vai adiantar. Então, é como eu falei, a gente vai ter que entender governamental, as políticas governamentais de cada um das regiões. Perfeito. Agora sim, o Denis perguntou, com essa mudança Covid, terá número mínimo de diárias para reservas de alta temporada ou datas nobres? Então, na verdade, para os villages agora não tem. Réveillon a gente tem mínimo de diárias, Natal a gente tem mínimos de diárias e férias de janeiro a gente tem mínimos de diárias. As outras datas a gente trabalhando com mínimo de 2 diárias, inclusive os feriados, tá, gente? Então, assim, os feriados, que aqui em São Paulo, né, a gente praticamente é quase Natal, a gente não tem a obrigatoriedade de 3 noites nos feriados. Todos os feriados do segundo semestre a gente está trabalhando com mínimo de 2 diárias. Isso vale para os 3 villages.
Só Isso, na realmente verdade, Natal, Réveillon e janeiro que a gente está trabalhando com mínimo de diárias. é o padrão normal do MED, não existe uma diária, né? A gente sempre tem mínimo de 2. É, sempre mínimo de 2, mas nos feriados, geralmente, a gente coloca ali o 3. mínimo, que a gente tirou agora, e depende do feriado, era até 4 e tal, mas a gente tirou porque, enfim, a gente entende que não Tudo vai mudou, funcionar né? assim. É. A Veridiana perguntou se as tarifas sofrerão algum tipo de impacto, e aí eu complemento, para cima e para baixo. Então, na verdade, a gente fez, assim, o MED sempre trabalha no lançamento, vide o que acontece no EBB, a gente sempre lança com a menor tarifa. Então, a gente sempre privilegia quem compra com antecedência. Então, o que eu posso te falar é, quem comprar com antecedência não vai ser prejudicado, ponto final, porque a gente não é uma política do Clube Med. Mas nós vamos ter que se adequar à demanda que a gente for receber. For recebendo. Então, assim, hoje eu tô com 2 crianças grátis e 30% de desconto para julho. E a gente tem uma cota para isso. Se essa cota acabar, pode ser que a gente não tenha mais, entendeu? Então, assim, conforme a gente trabalha muito próximo com o time, nosso time de revenue, e conforme a gente tem a ocupação, a gente vai aumentando essa tarifa. As mesmas coisas acontecem para os vilagens de neve. A gente teve o feirão de neve em março, a gente vendeu super bem lá fora, acho que foi a última semana assim de normalidade aqui. Lá fora a bomba já tinha estourado e a gente teve um resultado super bacana, a gente conseguiu o mesmo resultado de venda que a gente teve em 2018, onde você não tinha pandemia nenhuma. Óbvio, não estou comparando com 2019, que foi fora da curva, mas a gente conseguiu o mesmo resultado de 2018, então para nós foi ótimo. Só que nós temos ainda algumas cotas em sistema. Então, por exemplo, se vocês tiverem demanda ainda de clientes buscando isso, essas cotas estão lá. O que acontece é, a gente teve um reajuste, e aí a gente teve mesmo um reajuste cambial, que também impactou bastante no preço dos villages internacionais. Mas o motivo para os villages Brasil acabarem ficando um pouco mais atraente para o brasileiro nesse momento. Mas vocês podem aumentar os benefícios, por exemplo, para tornar a venda mais viável. Ou pode acontecer de baixar o preço? Não, eu acho que a gente não... Dificilmente a gente vai baixar do que a gente está agora, tá? Eu acho que agora o preço que a gente tem é o menor preço que a gente vai praticar. O que eu acho pode acontecer, a gente nunca teve que fazer isso no MED, mas pode acontecer, sei lá, de na última hora a gente ter que trabalhar com last minute alguma coisa. O que a gente vai fazer? Todo mundo que comprou tem upgrade e a gente vende o preço mais barato, entendeu? Não, geralmente o MED não faz isso. A gente nunca, vamos dizer assim, precisou fazer isso, entendeu? Geralmente a gente já no lançamento da temporada Brasil, que é quando a gente faz aquela promoção de 3 dias lá, quanto antes melhor, que a gente chega a 30% de desconto, esse já é o nosso desconto máximo. O que a gente fez em alguns períodos para Trancoso, porque a gente entende que não é um vilarejo de proximidade e que talvez a gente precise de um estímulo maior, porque tem o aéreo, tem tem outros fatores envolvidos, aí nós estamos com mais períodos da promoção do acompanhante convidado, que é 50%. Perfeito. A Ruth pergunta, o Lake Paradise, ele é mais para o golfe, correto? Na verdade, o Lake, ele tem um campo profissional, né, de golfe, que é terceirizado, não tem nada a ver com o Village. A gente é super procurado, sim, por grupos, né, até de pessoas, antes da pandemia, óbvio, de pessoas que vinham de fora para jogar golfe, tanto em Lake Paradise quanto em Trancoso. Eu diria que até mais em Trancoso, porque, enfim, é mais atraente, né, aquela vista, a praia para quem é de fora. Mas a gente tem uma demanda específica de golfe, mas assim, o golfe é uma das atrações. Ele é muito mais que golfe, assim, para quem conhece o Lake Paradise, aquela foto que eu mostrei, ele mostra a parte da chegada do vilarejo, como eu falei, é uma área super bacana, mas você imagina que para trás do vilarejo você tem uma outra área dessa, com diversas opções de entretenimento além do golfe. A Jéssica faz uma pergunta que, se eu não conhecesse, eu também faria, porque é muito impressionante. Ela pergunta se as atividades como esqui aquático no Rio das Pedras, por exemplo, estão inclusas? Estão. Todas essas atividades, assim, o que não está incluído, tá? No caso do Lake Paradise, a questão das bicicletas e o golfe profissional, porque a gente tem até uma área de golfe menor, enfim, para quem está aprendendo ali, mas não é um campo de golfe. Em Rio das Pedras, todas as atividades estão incluídas, todas, arco e flecha, esqui aquático, tudo incluído. E em Trancoso também não está incluído o golfe.
Então foi o que eu falei para vocês, de todas as atividades no Clube Med é sempre a exceção, ao contrário, a gente conta no dedo que não está incluído. Verdade. A Veridiana nos pergunta aqui, eu imagino que a pergunta seja sobre o Rio das Pedras, quando você estava falando do 5 Tridam. Ela pergunta se a área exclusiva permite crianças. Ah, é excelente essa pergunta, Veridiana, né? Obrigada. Na verdade, quando a gente inaugurou esse produto, ele já tem 5 anos, né? Essa área nova. A gente realmente, nos 2 primeiros anos do produto, a gente não aceitava criança, porque a gente entendia que era uma área mais para adulto e tal. Mas de 3 anos para cá, a gente atende criança acima de 4 anos, tá? Então, a gente aceita, sim, reserva de criança acima de 4 anos. Justamente por quê? Porque essa criança de 4 anos, ela vai para o miniclube. Então, a gente consegue ter... e a gente tinha um DNA muito forte, assim, a gente tem, né, de família. Então, realmente, assim, o produto, a ocupação dessa área do Village, quando a gente passou a aceitar a criança, fez toda a diferença. Foi uma mudança mínima que a gente fez e que fez toda a diferença. O Jonas pergunta como funciona o transfer para Trancoso. O transfer, ele sai do aeroporto, tá? De Porto Seguro, e aí 1h15 ele te deixa no Village. Você tem uma área toda pavimentada, pertinho do Village, você tem ali, sei lá, 2 quilômetros de área que ainda não está pavimentado, mas que é super tranquilo, é uma área totalmente iluminada, enfim. O Clube Med oferece esse transfer, vocês podem vender e vocês são comissionados em cima desse transfer, ou o cliente também pode ir por conta. Perfeito. A Mônica pergunta se as suítes do La Reserve são todas do mesmo tamanho. Não, na verdade, assim, a gente tem 27 suítes e 6 penthouses. Então, as suítes têm 80 metros e as penthouses têm 127 metros. As penthouses, você tem uma jacuzzi privativa e você tem as áreas maiores. Mas mesmo a suíte de 80 metros é maravilhosa. Show. A pergunta da Carla foi respondida já aí nessa tua resposta. A Veridiana tinha comentado também já o número de apartamentos. A Veridiana também pergunta se em Trancoso a reforma foi em parte ou em todo o complexo. Na verdade, assim, todos os nossos villages a gente sempre passa por uma revitalização. Em Trancoso, a gente revitalizou todas as áreas, mas com destaque para os apartamentos, que realmente todos os apartamentos foram revitalizados, e a área de restaurante. Essas duas áreas, vamos dizer assim, são novas, né? Não foi nem assim, né, que você deu aquela mudada no layout. Não, a gente realmente trouxe móveis novos, trouxe uma estrutura nova. Perfeito. A Tânia faz uma pergunta que eu acho muito boa, porque sempre é dúvida. Claro. As crianças cortesia, free, elas são até que idade? 11 anos, na verdade, assim, geralmente o Clube Med, criança até 3 anos, 11 meses não pagam, acima de 4 anos paga 50% do valor do adulto. Entre 4 e 11 anos e 11 meses, paga os 50% do valor do adulto. Quando eu digo que a gente está dando 2 CHDs free, são crianças até 12 anos. Então, é criança de 11 anos e 11 meses. Se a criança fizer 12 anos, no último dia, ela vai pagar 50% do valor do adulto. Tá? Isso é importante. Existe uma outra tarifa, né? Além dessa. Dos jovens, alguma coisa assim. Na verdade, alguns villages a gente tem entre 12 e 15 anos uma tarifa que é, sei lá, 90% do valor do adulto, entendeu? Mas assim, eu acho que para ficar uma coisa fácil de vender, assim, acima de 12 anos conta como adulto, e aí se você conseguir mais barato, teu cliente ainda vai ficar feliz. Legal, mas você tem que ter pelo menos 2 adultos pagantes, confere? Tem que ter 2 adultos pagantes, exatamente. Perfeito. A Carla faz uma pergunta que acho que é bem adequada ao momento. Se para quem quer comprar para julho e porventura o Village não abra até lá, vai funcionar como reembolso ou carta de crédito? Então, Carla, vai valer o que a gente tiver vigente no momento. Então, hoje, como o Clube Med está trabalhando, a gente oferece a carta de crédito ou a gente oferece a remarcação para o período do S2 sem custo. Inclusive, a gente fez uma campanha assim para incentivar os clientes a remarcarem, onde se você tinha comprado um fim de semana normal e isso está valendo ainda, você pode trocar por um feriado, exceto Natal e Réveillon, mas você pode trocar, se você tinha comprado, sei lá, segunda a quarta, quiser trocar por um fim de semana, pode trocar. Então a gente foi bastante flexível nessa política de remarcação, mas se o cliente não quiser remarcar, desculpa, tem a carta de crédito.
Ou, se ele quiser o reembolso, aí cai na medida provisória vigente. Então, assim que acabar a pandemia, um dia depois acabando a pandemia, a gente tem até um ano para reembolsar esse cliente. A Mônica pediu para você repetir qual é a promoção da semana e para qual resort e período. Para Trancoso, a gente tem pelo menos, acho que é uma semana em agosto, uma semana ali que é a última semana de setembro e a primeira de outubro, e a gente tem uma semana de novembro, tá? Nesses 3 períodos, a gente tem a promoção do acompanhante convidado, que é 50% de desconto. Então, um adulto paga e o outro adulto tem praticamente 50% de desconto. Perfeito. O Reinaldo Camandaroba fez mais ou menos, eu vou dizer a mesma pergunta, que ele perguntou se nessa promoção, e porventura o Village não esteja liberado, se ele pode remarcar. Imagino que sim, entra na mesma política de remarcação, né? Exatamente, pode. Você já sabe qual é a política de redução da capacidade de hóspedes? Então, a princípio, eu acho que a gente vai trabalhar entre 30% a 40%. Mas isso não está batido o martelo ainda. A redução de 30% a 40%, não capacidade não, máxima a redução, de 30%. Não. A gente vai trabalhar com 60%, 70% do Village, no máximo. Legal. Os créditos das cartas de reembolso, qual é a validade delas? Isso é ótima essa pergunta. Na verdade, ele tem até um ano. Então, vamos supor, o cliente ele estava com a viagem comprada aqui para março, abril. E ele tem uma carta de crédito. Ele tem até março, abril do ano que vem para remarcar a viagem, não necessariamente para ele viajar. Então, pode ser, se ele quiser fazer uma viagem internacional, por exemplo, que a gente já tem a temporada de esqui aberto, pode ser que ele vá viajar até em 2022. Tá? Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Esse caso específico era um passageiro de neve, que o Alexandre perguntou. Então é isso. Na verdade, se a carta dele é válida até 2021 e no período de 2021 a gente já tiver as tarifas de 2022, ele pode remarcar até para 2022. Perfeito. Tem um número, não vou saber quem foi, mas foi o 541967425, perguntou se o esqui tem que agendar horário para utilização. Os horários são restritos da atividade. Na verdade, tem que ter o acompanhamento do professor. Então, a gente tem os horários das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Aí tem o horário livre, que é tipo, você vai lá e o professor só te orienta. Tem uns horários específicos. Legal. A Ruth só pediu para revisar a questão da informação das idades. A gente já passou por isso. E eu acho que a gente terminou todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que é uma boa oportunidade agora, senão a gente conclui. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém que vai fazer pelo chat ou queira levantar a mãozinha e falar? A Adriana respondeu sim. Acho que ela está escrevendo uma pergunta. Vamos lá. Quer falar, Adri? Tem tarifa agente. Perfeito. A Tânia perguntou se tinha tarifa agente. Eu esqueci de passar por essa. É porque eu ia responder essa daí, mas eu vou deixar você, Fê, por favor. Não, eu ia falar, deixa com o Charles, porque na verdade o Clube Med, a gente não tem uma tarifa agente, a gente tem um programa Expert, onde a gente dá alguns benefícios para os clientes que fazem parte desse programa. A casa é um cliente desse programa, a casa é um cliente top ski, um cliente incomparável, né, dentro desse programa, que é o nível máximo que a gente tem no programa. Então, todos os anos, a gente sempre tem alguns apartamentos que a gente faz em parceria com a casa, uma capacitação e um fim de semana para que vocês conheçam o Village, enfim. Então, não é uma data específica, não é uma coisinha aberta, é numa data específica, mas a gente tem essa parceria com a casa, acho que já faz uns 3 anos, né, Charles? Quase 4. É que esse ano a gente não conseguiu Esse ano fazer. A gente estava para marcar e acabou não conseguindo, né, por conta do cenário, mas a gente já fez nos últimos 3 anos consecutivos e anteriormente já fez. Só que eu acompanhei, acho que teve uns 3. Cada vez com uma loucura nova, né, que o seu Maru apronta. Exato. Mas assim, existe pelo menos existia, ela é sazonal, mas existe uma tarifa agente do Clube Med, se não me engano, ela é 50%, alguma coisa assim do valor. Isso. A casa do agente, ela disponibiliza para parceiros que estejam cadastrados, ativos e com vendas no Clube Med. Esse é o nosso compromisso com eles, de não disponibilizar abertamente. Eles pedem para que a gente tenha esse cuidado de disponibilizar para quem já fez vendas de Clube Med, para que possa ir, enfim, e conhecer pessoalmente e multiplicar cada vez mais.
Vamos ver aqui, só porque pintaram mais algumas perguntas. Espera aí, que eu vou voltar aqui. Passeios de Trancoso são pagos. Os passeios de excursão, sim, são pagos, né? Então, se você quiser ir para o Quadrado, se você quiser fazer um passeio para a Praia de Espelho, para Caraíva, isso é pago, é vendido à parte. Perfeito. Ó. Quem tem... a Adriana fez uma pergunta. Para confirmar vilagens de neve, deixa eu ver, porque ela continua lá para baixo, daí a pergunta deve ter embaralhado aqui. Depois a gente chega lá na Adriana de novo. Quem tem carta de crédito, a nova reserva ficou mais cara, pode parcelar o valor? Esse valor é comissionado? O valor da diferença? Sim. Pode parcelar e sim é comissionado. Perfeito. Os créditos são válidos para utilizar em qualquer Village Clube Med ou especificamente no que eu comprei? Não, qualquer Village Clube Med. Você tem um crédito de X reais para você usar em qualquer Village do Clube Med do mundo. Inclusive, perfeito, uma coisa que às vezes a pessoa, que eu acho que é importante vocês saberem. Então, se você tem um crédito, sei lá, uma carta de 30 mil de um cliente de neve, e o cliente já falou para você que ele não vai na neve, ele não quer, ele não vai viajar, ele não vai fazer viagem internacional, lá. Ele pode usar isso em, sei lá, 2, 3 vezes nos villages aqui do Brasil. Tá? A carta não precisa ser utilizada de uma só vez, então. Na verdade, assim, a carta precisa. A regra é ser utilizada de uma vez, mas nós, por causa dessa questão de quarentena, quando for uma compra de vilagem internacional e o cliente quiser reutilizar no Brasil, e a gente entende que, enfim, eu não sei que seja um caso de Réveillon, alguma coisa assim, a diferença é muito grande de tarifa, a gente consegue flexibilizar isso para o cliente. Mas ele já precisa fazer as marcações de uma vez só. Sim, ele já vai ter que fazer todas de uma vez só. Um pedaço da carta e fica com um crédito, não. Não, ele já tem que falar quais são as 3 datas que ele vai usar. Legal. Tá jóia, então. Acho que a gente terminou as perguntas. Fê, gente, super obrigado. Obrigada. Quero agradecer você, Charles, agradecer a casa pela parceria. Ixi. Oxe. Pronto, melhorou. Opa! Nossa, meu microfone deu algum problema aqui. Eu quero agradecer muito a casa, agradecer todos os agentes de viagem que participaram com a gente, falar que a gente está à disposição. Se pintar alguma dúvida após isso, tanto eu quanto o Macário, que é o executivo que atende diretamente vocês, pode mandar mensagem, conta com a gente. Enfim, a gente tem realmente uma parceria bem estreita com o Charles, com a Juliana, com o pessoal da casa. Então, assim, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Maravilha, Fê, super obrigado. Sem palavras pela disponibilidade. Eu acho que esse é o teu segundo, né, webinar. Então, assim, está bem no comecinho. Então, é um prazer e uma honra para nós podermos trazer quase que em primeira mão o conteúdo de vocês. E eu queria recordar para todos que estão aqui que quando vocês forem vender um produto Clube Med, vocês podem e devem, inclusive, pode olhar os preços no site do Clube Med, são preços públicos, abertos, e vocês já podem fazer toda essa etapa de cotação na frente sem ter que depender do nosso time de atendimento. Com isso na mão e o ok do cliente, vocês entram em contato com o nosso time e a gente já acelera todo o processo de reserva. Se tiverem dúvidas, mandem, a gente tem uma relação muito próxima, quase que online, né, Fê? Mesmo em finais de semana, fora de horário, a gente consegue emergencialmente, lógico, né? Não para qualquer assunto, mas para tirar dúvidas e resolver. Então, o Clube Med é realmente um parceiro e as condições comerciais que a casa trabalha são as mesmas que o Clube Med trabalha para uma agência que está começando a sua vida com o Clube Med. Então, são exatamente as mesmas, fora que tem todo o serviço, o suporte e apoio da casa. Tá bom? Então, obrigado a todos, obrigado, Fê. Obrigada, gente. E vamos terminar com a mesma vibração que a gente começou.